Muito bem, turma. Bom, nós vamos fazer o seguinte. Vamos fazer um exercício e eu quero voltar aqui em alguns slides para a gente falar um pouco mais sobre diagramas de rede. Vamos falar um pouco sobre diagramas de rede. Por que eu quero voltar aqui? Porque no processo 6.3 da área de conhecimento de gerenciamento de cronograma, nesse processo, a principal saída dele é o diagrama de redes. Ótimo, maravilha, isso para a prova está claro. Só que assim, a partir do momento que eu já começo a ter as minhas durações, que foi executada agora no processo 6.4, a partir do momento que eu começo a ter as minhas durações, já é possível, as durações das atividades, tá? A partir do momento que eu começo a ter as durações das atividades, ou seja, as durações de cada atividade, ó, então atividade 3 vai durar 5 dias, atividade A 5 dias, atividade B 3 dias. A partir do momento que eu estabeleço as durações no processo seguinte, já é possível, a partir do momento que eu tenho, vamos dizer assim, todas as durações das atividades definidas, já é possível eu começar a entender ou a enxergar as durações do projeto em si, a duração total do projeto. Mas vamos entender um pouquinho para a prova, para o exame, o que vocês precisam dominar. O primeiro ponto aqui é, vamos fazer uma pergunta bem simples para vocês. Olha que pergunta simples para a prova. Dado o diagrama abaixo, ou dado o diagrama à frente aqui de vocês, dado o diagrama à frente, só um minutinho, deixa eu ver só se tem alguém. Alexandre. Olha só, pergunta mais simples da prova, que é possível, para vocês. Dado o diagrama presente aqui, quantos caminhos existem nesse diagrama? Dado o diagrama à frente, quantos caminhos? Só, caminho é todo, ó, um caminho é todo uma sequência única. Por exemplo, olha aqui, ó, sequência única, toda a sequência que vai do início ao fim. Quantas sequências eu tenho do início ao fim? Quantas sequências diferentes eu tenho do início ao fim? Essa é uma pergunta do exame, que é a mais simples já quando se refere a diagrama de redes. Vamos lá, façam uma continha aí. Pergunta da prova, dado o diagrama à frente, quantas sequências ou quantos caminhos, que é um nome melhor, existem nesse diagrama? Deixa eu ver se tem alguém para poder entrar. Quantas sequências existem nesse diagrama? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Deixa eu ver, Lu 6, Norico 6. Será? Vamos lá então. Um caminho. Dois caminhos. Olha aqui, ó. Três caminhos. Quatro caminhos. Aqui foi todos? Foi. Olha só. 5 caminhos. Opa, e tem mais um. 6 caminhos. Boa. Excelente. Esse diagrama de redes tem 6 caminhos. Excelente, excelente, excelente. 6 caminhos. Perfeito. Boa. Tá bom, muito bem. E agora, dado o diagrama à frente, quantos caminhos tem o diagrama apresentado? Quantos caminhos existem nesse diagrama?
Quantos caminhos existem nesse diagrama? Será? Vamos lá então. Um caminho. Opa. Yes. Um caminho. Deixa eu ver aqui em cima, só tem um. Dois caminhos. Boa. Dois. Um. Dois caminhos. Deixa eu ver aqui. Três caminhos. Boa. Três caminhos. Deixa eu ver se tem mais um por aqui. Não tem. Quatro caminhos. Boa. É isso aí, pessoal. Excelente. Excelente. Até aí tudo bem, né? Bom, ótimo. Tranquilo mesmo, né? Bom, vou dar um outro cenário para vocês. Até então, isso aqui, por exemplo, dentro do sequenciar atividades dá para fazer. Mas agora eu quero mostrar um outro cenário para vocês. Eu quero mostrar um outro cenário para vocês. A pergunta aqui é a seguinte. Esse é o mesmo diagrama que vocês acabaram de identificar que tem 4 caminhos, certo? Olha lá, 4, ó. 1, 2, 3, 4. Excelente. A pergunta que eu vou fazer agora para vocês é a seguinte. Qual é a duração de cada caminho? Qual é a duração do caminho 1? Qual é a duração do caminho 2? Qual é a duração do caminho 3? E qual é a duração do caminho 4? Agora, isso só é possível porque nós temos as durações das atividades que foram implementadas pelo processo definir durações, estimar durações. Ok? Então agora é uma outra pergunta para vocês. Dado o diagrama à frente, agora com as suas respectivas durações de cada atividade informadas, pergunta é: qual a duração de cada um dos 4 caminhos? Duração de cada um dos 4 caminhos. Qual é? Podem fazer. Então, é identificar os 4 caminhos e fazer a soma desses 4 caminhos. Porque agora nós precisamos identificar. Primeiro já identificamos quantos caminhos tem, quais são as atividades que estão em cada caminho. Isso está muito claro para nós, tá? Pessoal, para efeito de... Lógico, né? Nós teríamos aqui cavar buraco, levantar alvenaria, fazer fundação, instalar elétrica, tá? Em tese seriam as atividades, tá bom? Mas para efeito de exercício a gente acaba colocando as letras. Então, vamos lá. Os caminhos já estão identificados. Agora é realmente somar as durações de cada atividade, de cada caminho, para identificarmos a soma ou a duração de cada caminho. Ok? Deixa eu ver aqui então, eu vou fazer com vocês. Ó, caminho 1. 3, 5, 9, 11. Opa, 11. Caminho 2. 3, 4, 8, 11 também. Deixa eu ver. 3, 5. Opa, 3, 5. Opa, 3, 5, 9, 10, 11, 12. Desculpe. 12. 3, 4,
8, 11. Caminho 2, 11. Caminho 3. 2 mais 4, 6. Mais 6, 12. 2, 4, 6 mais 6, 12. 12 mais 4, 16. 16 mais 3, 19. Caminho 4. Caminho 4. 3. Mais 2, 5. Mais 3, 8. Seria isso mesmo, pessoal? Opa! Então, 3 mais 2, 5. Mais 3, 8. Excelente, excelente. São 4 caminhos. O caminho mais longo é o 19, o quase crítico 12. Opa, desculpe. Bom, vamos lá. Qual é a leitura técnica que precisa ser feita para o exame? Leitura técnica. Opa. É o seguinte, existem 4 caminhos, nós já identificamos no exercício anterior. Nós temos o caminho número 3, que é o caminho de maior número, de maior duração. A esse nome também, pessoal, nós damos ao nome de caminho crítico. O caminho mais longo de um projeto, o caminho mais longo ou com maior duração, também é chamado de caminho crítico. Ok? Outra questão, pode cair na prova. Dado o diagrama à frente aí, qual é a duração do projeto? Responda para mim. Qual é a duração em dias desse projeto, pessoal? Qual seria a duração em dias desse projeto? Quantos dias vai demorar esse projeto? Sim, Noriko, se o caminho mais longo é 19, então a duração desse projeto é de 19 dias, ok? 19 dias. Por quê? Porque é o caminho mais longo, também chamado de caminho crítico. Esse caminho é chamado crítico, por quê? Porque primeiro ele vai determinar qual é a duração do projeto. E crítico, por quê? Se alguma dessas atividades, que estão no caminho mais longo, que é o caminho crítico, atrasar, se eu tiver um problema na atividade I e ela passar de 4 para 6 dias, o meu projeto vai para 21 dias e isso já vai me causar um atraso. Porque se eu combinei, se a minha linha de base de cronograma marca 19 dias, foi o que eu combinei com o meu cliente, e houver um atraso em uma atividade do caminho crítico, eu atraso o projeto. Se eu atrasar mais 2 dias aqui e ele for para 6, o meu projeto vai para 21 e eu vou ter um problema no meu projeto. Ok? Problema. Então, assim, na verdade, Antônio, a duração máxima desse projeto seria de 19 dias, ok? 19 dias, que é o que eu combinei com o meu cliente, tudo bem? Eu tenho um conceito, pessoal, chamado de caminho quase crítico, que é qual é o segundo caminho com mais problema. Óbvio que deu 19, aliás 12, isso significa que eu tenho 7 dias. Em tese, o caminho 2, em tese aqui, ó, eu posso até ter algum tipo de atraso em algumas determinadas atividades. Tá? Nós vamos ver isso com mais calma em alguns exercícios depois. Mas assim, o que é importante nesse momento para a prova? É que eu tenho um diagrama com as suas respectivas atividades relacionadas, eu tenho as respectivas durações apontadas, e com base nas durações eu determino qual é a duração de cada caminho, e eu olho para o caminho mais longo, tá? Eu olho para o caminho mais longo, que é o de 19 dias. Isso, para o exame, significa que o meu fim de projeto está previsto para 19 dias. Esse caminho mais longo também é chamado de duração total do projeto ou de caminho crítico, ok? Outra coisa, é o caminho que não existe folga.
Só uma coisinha, o caminho 2, que é esse aqui, ó, que calhou em 19 dias, é um caminho que a gente chama também de folga zero. Porque nós vamos começar a conhecer a partir de agora que os outros caminhos, eles têm folgas. Nós vamos entender um pouco melhor isso. Mas em um primeiro momento, esse é um cenário que vocês precisam conhecer para o exame, ok? Para o exame. Por enquanto, tranquilo, pessoal. O que nós vimos aqui agora? Ok? Vão ter outros vídeos na plataforma, vários vídeos que eu estou colocando depois, com vários exercícios individuais por diagrama de redes com foco em diagrama de redes no cálculo de folga, ok? Cálculo de caminho crítico e também cálculo de folga. Tudo bem por enquanto? Então, joia. Então vamos fazer o seguinte, vamos ver se vocês estão craques mesmo. Deixa eu ver. Vocês já fizeram, vocês já conheceram esse diagrama no exercício anterior, mas o exercício anterior não tinha as durações. Agora cabe a mesma pergunta para vocês. Dado o diagrama abaixo com as respectivas durações das atividades, quais são as durações do caminho, quais são as respectivas durações de cada caminho? E pergunta da prova, qual é a duração desse projeto? Podem fazer. Identifiquem as durações de cada caminho e, consequentemente, me informem qual é a duração do projeto e me informem também qual é a duração do caminho quase crítico. Vamos lá então. Vamos lá. Opa! Olha, já temos algumas informações aqui. Quantos caminhos esse projeto tem, pessoal? Quantos caminhos ele tem? Quantos caminhos ele tem? Quantos caminhos? Deixa eu ver aqui, ó. Um caminho. Vou colocar aqui caminho 1. Ele tem um total de 8 dias. Caminho 2. Ele tem um total de 3, 4 mais 8 dias também, é isso? Caminho 2, 8 dias. É isso? Caminho 2, 8 dias. Aí temos um caminho 3, que é 3 mais 7, 10. 3, 13. Caminho 3 é igual a 13 dias. Aí temos um caminho 4. 4 mais 7, 11. Mais 3, 14. Então, caminho 4... Caminho 4 igual a 14, é isso? Caminho 4 é igual a 14. Aí temos um caminho 5, que é aqui por baixo, é isso? 2 mais 7, 9. Mais 3, 12. Então, caminho 5 é igual a 12. E aí temos o caminho 6, que é 1 mais... Não, 2 mais 5, 7. Mais 3, 10. É isso? Seria isso mesmo? Seria isso mesmo? Seria isso mesmo? Portanto, eu tenho 6 caminhos. Pelo que eu estou vendo aqui, o caminho 4 é o mais longo. E o caminho 3 é o segundo mais longo. Vamos lá ver as respostas. São 6 caminhos.
caminho crítico 14 e o quase crítico 13. Ou seja, a leitura que eu faço desse cenário é, eu tenho aí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 atividades. Essas 10 atividades estão distribuídas em 6 caminhos. O meu caminho mais longo é o de 14 dias e, portanto, ele é o crítico. Em tese, a duração desse projeto é de 14 dias. Tá? Então eu tenho que tomar cuidado com as atividades do caminho 4, porque caminho 4, 1, 2, 3, qualquer atraso em uma das atividades do caminho 4, qualquer atraso em uma das atividades do caminho 4, que é o crítico, vai me atrasar o projeto. As folgas lá são zeradas, nem um dia eu posso atrasar. Enquanto eu tenho um caminho quase crítico de 13 dias. Ou seja, uma das atividades aqui do caminho, caminho 3, em tese pode até atrasar um dia, que não tem problema. Mas se alguma atividade do caminho quase crítico atrasar 2 dias, ele, caminho 3, acaba virando o meu problema. Ok? Então essa é a leitura técnica que eu faço desse cenário, pessoal. Essa é a leitura técnica que eu faço deste cenário. Tudo bem? Tranquilos. Pessoal, entenderam até aqui como é que funciona? O que é essa técnica de utilização do diagrama de redes? Para que se usa? Tudo bem? O diagrama de redes em si é uma saída do processo sequenciar atividades, ótimo. Mas ela por si só, como saída lá, por enquanto não consigo fazer muita coisa não. O que eu preciso depois é aplicar o processo estimar durações. E aí sim, quando eu tiver todas as minhas atividades de estimativa de durações alocadas em cada atividade, eu consigo analisar esse cenário. Óbvio que nós estamos fazendo tudo isso na mão e o MS Project nos traria vários relatórios baseados nesse cenário, desde que isso fosse totalmente implementado no MS Project, ok? Pessoal, por enquanto tranquilo. Entendido aqui, beleza mesmo? Boa. Joia, tranquilo mesmo. Dúvidas, perguntas? Então, beleza. Vamos em frente, então. Vamos em frente. Bom, reparem o seguinte, ó. Esse cenário que nós vimos aqui apresentou um caminho crítico, ok? De 14. E apresentou um caminho quase crítico de 13. O que isso significa? Que a duração do projeto em tese é de 14 dias, só que eu preciso ficar atento que eu tenho um caminho que também bate quase com 14 dias, mas tem uma atividade dentro do caminho quase crítico, que é o caminho 3, que ela tem folga. Ou seja, é uma atividade dentro do caminho 3, que se ela atrasar pelo menos um dia, eu não vou ter problema a princípio. Mas eu preciso saber qual é essa atividade e eu preciso monitorar essa atividade. Para isso, pessoal, nós vamos conhecer agora aqui uma técnica para identificar folga nas atividades para que eu consiga monitorar a atividade mais especificamente. Então eu vou mostrar um cenário para vocês, que é o seguinte. Vamos supor que nós temos aqui um pequeno diagrama, tá? De rede com 2, 4, 5 atividades. Temos aqui o ponto de início. Temos o ponto... Só um minutinho. Temos o ponto de início, como todo cronograma pede. Temos o ponto de fim. Temos as atividades representadas em caixas, em nós. Todas elas ligadas por setas para estabelecer as sequências. A pergunta que eu faço para vocês aqui é a seguinte. Quantos caminhos existem nesse diagrama e qual é a duração de cada caminho? Vamos lá. É com vocês agora. Vou dar um instante para vocês mapearem e calcularem estes caminhos.
pergunta é: quantos caminhos existem nesse diagrama? Quais são suas respectivas durações? Vamos lá, já chegou algumas respostas aqui. Muito bem. Então, deixa eu ver aqui. Existe o caminho 1, que tem duração de 18, e temos o caminho 2, com duração de 13. Opa, 18, caminho 1, olha aqui por cima, ó, caminho 1. 3 mais 3, 6. 6 mais 8, 14. 14 mais 4, 18. Opa, caminho 1, 18. Vamos para o caminho 2. 3 mais 6, 9. 9 mais 4, 13. Opa, ó, 13. Excelente. Excelente, excelente. Muito bem, ótimo. Até aí tranquilo. Mas, pessoal, vamos supor que cai na prova a seguinte pergunta. Vamos lá, vamos para o mais simples. Ó, pergunta da prova. Dado o diagrama à frente aí, abaixo, qual é a duração do instalar alvenaria? Qual é a duração dessa atividade, pessoal? Qual é a duração da atividade alvenaria, ou instalar, né, usando o verbo no infinitivo que fica mais bonito? Instalar ou construir alvenaria. Qual é a duração desta atividade? Atividade 2. Qual é a duração? Desculpa, deixa eu mudar a pergunta, pessoal. A duração é 3, desculpa. Qual é a folga desta atividade 3? Refazendo a pergunta. Dado o diagrama abaixo, dado o diagrama, nessa situação que... Qual é a folga da atividade 2, alvenaria? Qual é a folga dela? Vamos lá, vamos lá. Rico 0, Antônio 0, Alu 1 dia. Qual é a folga dessa atividade? Deixa eu dar uma dica para vocês. Se a pergunta, vocês vão mapear, vocês sabem que existe o caminho 1, que é o crítico, e sabem que o caminho 2. Se cair uma pergunta desse tipo, olha a avaliação que eu faço. Se a atividade 2, alvenaria, pertence ao caminho crítico, e o caminho crítico, em tese, por definição, é o caminho que tem folga 0, ou seja, aquele caminho que não tem nenhuma folga, que de ponta a ponta é o caminho que vai determinar o prazo maior do projeto, em tese, a folga dessa atividade ela é 0, ok? Ela é 0. Duração 3, sim, mas pelo fato dessa atividade estar no caminho crítico, a princípio, então, a folga dela é 0. Ok? Perfeito, pessoal que colocou 0. Deixa eu fazer outra pergunta da prova. Qual é a folga da atividade 3? Montar deck. No visual aqui, vocês conseguem identificar qual é a folga dessa atividade? Qual é a folga dessa atividade? Qual é a folga da atividade 3? Que é a atividade deck, construir deck. Vamos lá, Norico colocou 5. Quem dá mais? 5, Norico. Olha, a princípio tá fácil, né? Porque se o caminho 1 tem 18, o caminho 2 tem 13, e basicamente, pessoal, esta é a única atividade que difere o caminho 1 do caminho 2. Então, em tese, ó, se eu ver aqui, olha, poxa, deixa eu ver aqui, ó, 3. Ó, basicamente só tem as duas correndo em paralelo aqui, ó. 3 mais 8, 11. E em paralelo tem uma outra de 6. Essa aqui tem 11 e a outra tem 6. 11 menos 6. Opa, 11 menos 6 daria 5. Então, no visual, realmente, essa atividade tem 5 dias de folga. Mas eu peguei no visual, por quê? O paralelismo aqui em cima mostra que as duas juntas têm 11,
Ela está sozinha correndo por fora com 6. Então, 11 aqui e mais 5 aqui, menos 5, daria 11 menos 6, desculpa, daria 5 dias de folga. Seria 5 sim, Noriko. Vamos lá? Deixa eu voltar aqui. Deixa eu descartar aqui. Vamos limpar isso aqui. Opa. Vamos limpar aqui. Ó, uma forma de pegar no visual, pessoal. Uma forma de pegar no visual. Mas nesse caso, porque é um diagrama mais simples, está aqui, ó. A única atividade que difere os dois caminhos é a 6. Se a de cima tem 18 dias e a de baixo tem 13 e a única que difere, eu poderia simplesmente até fazer 18 menos 13, que vai dar 5 dias de folga. Ou 3 mais 8, 11, e em paralelo só corre uma de 6 dias, 11 menos 6 é igual a 5. Então, realmente, a atividade 3DEC, ela tem 5 dias de folga. Tudo bem? Só um instante, pessoal, um instantinho, 10 segundos. Bom, pessoal, o que eu quero mostrar com isso? No visual, até é fácil de pegar aqui. Talvez no diagrama de redes para prova desse jeito, realmente fique bem mais tranquilo, a gente possa aplicar o visual para pegar. But, na verdade, eu vou mostrar uma técnica agora. Quando aparecer um cronograma, um diagrama de rede um pouco mais complexo, a técnica que precisa ser aplicada para determinar qual é ou descobrir qual é a atividade de uma folga. A essa técnica a gente dá o nome de técnica de ida e técnica de volta, ok? Como é que funciona essa técnica? Prestem atenção, existe o mesmo diagrama aqui, na qual eu preciso agora descobrir as folgas das atividades. A pergunta da prova é, dado o diagrama abaixo, qual é a folga da atividade 3DEC? Se eu conseguir pegar no visual, ótimo. Se não, se for um diagrama mais complexo, olha a estratégia, prestem atenção na estratégia que nós vamos adotar aqui. Vou usar a técnica de ida e volta. Vou começar, atenção, vou fazer todas as idas pela ordem dos caminhos mais crítico, segundo mais crítico, se tiver outros críticos eu vou fazendo essa sequência aqui. Que técnica é essa? Eu venho aqui no começo do projeto, pego o primeiro caminho e faço o seguinte cálculo. Olha só, aqui o projeto começa no momento 0 e essa primeira atividade tem 3 dias de duração. Então eu venho aqui, olha lá. Eu venho aqui e coloco o número 0, que é o momento 0, e somo a duração dessa atividade, que vai dar 3. Continuo pelo caminho crítico. Pessoal, se eu não fizer pelo caminho crítico, se eu não fizer toda essa ordenação corretamente, vai embaralhar todo esse cálculo e a probabilidade de vocês responderem errado na questão é grande. Então, comecei pelo caminho crítico, primeira atividade do caminho crítico. Achei. Venho para cá, venho para cá. Momento 0 da atividade 2, só que vem um acumulado de 3 aqui. Então 0 mais 3 é igual a 3. Mais a duração da atividade vão dar 6. Passo para a próxima atividade do caminho crítico. Acabou em 6. Momento 0 aqui. Só que 0 mais o acumulado de 6. 6 mais 8, que é a duração da atividade, 14. Tudo bem? Trouxe o acumulado para cá, e somei mais a duração da atividade atual. Deu 14. Mesmo esquema, agora vou para a próxima atividade do caminho crítico. Passo quem para cá? É momento 0 aqui, mas eu tenho que ter um acumulado, jogo 14. Somo mais a duração da atividade atual, ele me dá 18. Acabou. O fim aqui é 18.
ok? Atividade crítica, né? Caminho crítico. Bom, preciso voltar agora, tem mais ida para fazer. Segundo caminho, volto aqui. Qual é o segundo caminho? É esse aqui, ó. O segundo caminho é esse aqui, ó. Faço as idas, então vem o primeiro momento. Faço o caminho 2. A primeira atividade do caminho 2 já foi preenchida, então não preciso. Vamos para a segunda atividade. Momento 0, só que eu tenho que passar o acumulado. O acumulado é 3. 3 mais a duração da atividade, 9. Ok? Vou para o próximo caminho, para a próxima atividade. Já está preenchida. Se já está preenchida, não preciso fazer. Terminei. Tem um terceiro caminho? Não, mas se tivesse a mesma coisa, eu faria o terceiro caminho aqui por baixo, ok? Fiz todas as idas? Fiz todas as idas. Agora vamos fazer todas as voltas e vou começar também pelo caminho crítico, segundo e por aí vai. Então eu venho aqui. Meu projeto terminou de 18 dias, olha a volta. Eu vou fazer agora regressivo. Pego 18 e jogo aqui. Agora eu subtraio, né? 18 menos 4, 18 menos 4, 18 menos 4, ó, 18 menos 4, 14. Aí 18 menos 18 ou 14 menos 14, folga 0. Ok? Continuo voltando. Ó, caminho crítico de volta. Quem que eu jogo para cá? Opa, jogo o 14, ó, regressivo. 14 menos 8 dá 6. 14 menos 14 ou 6 menos 6, folga 0. Volto. Para cá, quem que eu ponho aqui? 6. 6 menos 3 é igual a 3. 6 menos 6 ou 3 menos 3 é igual a 0, folga 0. Olha só. Passo quem para cá? 3. 3 menos 3 igual a 0. 3 menos 3 ou 0 menos 0 igual a 0. Ou seja, na verdade, pessoal, eu faço isso, é importante fazer, mas eu já sabia que a folga dessas atividades do caminho crítico são 0. Mas é importante que eu faça esse preenchimento, ok? Bom, já fiz a volta do caminho 1, que é o caminho crítico. Vou fazer a volta do caminho 2, do segundo mais crítico. Então venho aqui. Esse é o caminho quase, ó, esse é o segundo caminho crítico. Venho aqui, ela já está preenchida, ótimo. Então venho para o segundo. Passo quem para cá? Passo o 14. 14 menos 6 igual a 8. 14 menos 9 ou 8 menos 3. Opa, é igual a 5. Vou fazer a volta aqui do próximo, já está preenchido. Pode parar, não preciso continuar. Se tivesse um caminho 3, que desse, por exemplo, 11 aqui de total, eu faria a mesma sequência voltando. Ou seja, olha só, apareceu para mim aqui o seguinte, a pergunta da prova é: qual é a folga da atividade 3, deck, ou construir deck? No visual aqui em cima, vocês tinham pego 5. Só que existe um cálculo, ó, uma técnica. Ó, existe uma técnica que nós utilizamos para fazer esse trabalho aqui e descobrir exatamente. Porque em um diagrama mais simples como esse, pegar no visual pode ficar tranquilo. Mas nós vamos ver que tem diagramas mais complexos, ok? Nós vimos 2 agora há pouco, muito maiores que esse. Então pode cair uma pergunta na prova, que, dado o diagrama abaixo, qual é a folga da atividade I? Então às vezes é difícil pegar no visual em um diagrama como esse, ok? É difícil pegar no visual. Então para isso temos essa técnica, ok? Temos essa técnica de identificação de folgas utilizando os métodos ou a técnica do conceito ida e volta. Tudo bem? Tranquilo?
Pessoal, devem cair umas 2 a 3 perguntas na prova, 4. O pessoal fala que cai mais, outros falam que cai 5, que envolvem diagrama de redes. Só que é uma tendência de cair exatamente perguntas que envolvam você descobrir a folga de uma determinada atividade. Ó, lembra que um jeito de matar rápido é se a pergunta é baseada numa atividade que pertence ao caminho crítico, é 0. Então vocês podem ir lá na resposta e cravar 0, ok? Agora, caso contrário, não. Okay? Caso contrário, eu preciso aplicar a técnica para realmente descobrir qual é a folga. Aplicar qual é a folga. Ó, todas as idas do caminho crítico. Agora, todas as idas do segundo crítico. Depois, todas as voltas do caminho crítico. Olha lá, eu fazendo as voltas do caminho crítico, tá vendo? Primeiro. Ó, e descobrindo a folga de cada um. Aqui vai dar 0, porque é caminho crítico. Agora, reparem, vou fazer a volta do caminho quase crítico. Se eu tivesse um terceiro caminho quase crítico, um terceiro caminho aqui com o total 11, eu faria também essa volta do caminho quase crítico. Tudo bem, pessoal? Dúvidas, perguntas? Vamos ter assim, daqui a pouco eu vou apresentar mais exercícios para a gente consolidar isso aí, tá bom? Mas por enquanto tranquilo. Dúvidas, curiosidades? Dúvidas, curiosidades, perguntas? Marcos, desculpa, Celso falando. Oi, Celso. Eu perdi um pouquinho só a volta, cara. A volta? Você conseguiu me ouvir? Deixa eu ver. A volta, né? Vamos lá, Celso. Então aqui é o diagrama mais simples. Pode cair na prova um diagrama desse. Uma pergunta pode ser tão simples quanto qual é a duração desse projeto ou qual é a duração do caminho crítico, perfeito. Mas uma pergunta um pouco mais complexa é, o exame quer saber qual é a duração da atividade 3, DEC. Tudo bem. Se você bater o olho aqui e for pegar uma expertise e falar, caramba, olha, eu estou vendo aqui, só existem 2 caminhos. O crítico tem 18, o quase crítico tem 13. E eu estou reparando que só a atividade 3 que difere. Pô, se só a atividade 3 difere do caminho crítico, então só ela está fora, então ela deve ter 5. Até porque eu estou olhando aqui que 3 mais 8 é 11, e ela está em paralelo com os 2 aqui, ela tem 6. 11 menos 6 vai dar 5. Ótimo, se vocês conseguirem realmente pegar no visual, perfeito. Vai lá e crava na resposta da prova como folga da atividade 3, DEC, construir DEC como 5. Mas se não for o caso, teremos que aplicar a técnica ida e volta. E essa técnica ela parte do princípio que eu tenho o meu diagrama mapeado, já tenho os meus caminhos identificados, e aí eu faço as minhas idas de cálculo, de soma de cálculo de durações, primeiro pelo caminho crítico 1, que a gente sabe que é esse de cima. Como é que funciona? Eu começo no momento 0, aí eu somo a duração da atividade, vai dar 3, ótimo. Vou para a próxima atividade do caminho crítico, ó, sempre esse é o ponto de atenção. Estou nele. Jogo aqui o 3, porque é o momento, a atividade ela começa no momento 0 dela, mas ela vem com um acumulado de 3 dias. Então, 3 mais 3, 6. Vou para o próximo, 3 mais 6, 14. Vou para o próximo, 14 mais 4, 18. Então aqui eu totalizei 18 dias. Eu já sabia disso, porque o crítico já me mostrou isso aí. Mas eu preciso fazer o mapeamento, eu preciso fazer a definição das durações aqui das somas. Fiz do caminho crítico, vou para o segundo crítico. Volto aqui e começo. Ele já foi preenchido a ida. Então pego a duração dele e vou para o segundo. Jogo quem aqui? Jogo 3. 3 mais 6 é igual a 9. Boa. Vou para o próximo. Não, o próximo está preenchido. Posso parar. Tem algum terceiro caminho para fazer? Terceiro caminho que fosse na ordem dos críticos, com 11, por exemplo. Não, não tem. Então pode parar. Aí, Celso, depois que eu fiz todas as idas dos caminhos,
todas as idas, eu preciso fazer todas as voltas do caminho. E as voltas, elas obedecem à mesma estratégia. Eu preciso começar a fazer as voltas pela ordem do crítico e depois do segundo crítico e por aí vai. Então eu venho aqui, vamos fazer a volta. O meu projeto, ele terminou com 18 dias. Então eu vou fazer a volta. Eu cravo aqui a duração final do projeto, 18. 18, aí em vez de somar agora, eu subtraio. 18 menos 14 vai dar 14. Aí 18 menos 18, 14 menos 14, folga 0. Volto aqui, ó, preciso seguir pelo crítico. Vou apontar 14 agora, é regressivo. 14. 14 menos 8 é igual a 6. 14 menos 14, ou 6 menos 6, é igual a 0. Boa! Continuo fazendo a volta pelo crítico. Jogo quem para cá? O 6. 6 menos 3 é igual a 3. 6 menos 6 ou 3 menos 0. Continuo pelo crítico. Passo quem para cá? 3. 3 menos 3 é igual a 0. 3 menos 3 ou 0 menos 0? 0. Opa! Ou seja, acabei de fazer a volta do caminho crítico. Tem mais coisa? Tem mais coisa para fazer. Vamos para o segundo caminho crítico. Fazer volta também. Opa, qual é o meu segundo? É esse de baixo, ó. Meu segundo caminho crítico é esse de baixo. Então tá bom. Qual é a primeira atividade de volta dele? É a 5. Só que ela já está preenchida, ela já foi feita, já descobrimos a folga. Então, qual é a próxima? É o deck, construir o deck. Qual que eu passo para lá? 14. 14 menos 6 é igual a 8. 14 menos 9 ou 8 menos 3 é igual a 5. Qual é a próxima do caminho crítico? É a cavar buraco, mas já foi preenchida, posso parar. Tem mais alguma coisa? Tem algum terceiro caminho? Não, não tem. Qual é a pergunta da prova? Qual é a duração da atividade 3, deck? Aí eu vou lá na prova e falo, a duração é 5. Se eu não conseguir pegar no visual aqui, como a gente conversou, eu preciso aplicar essa técnica chamada de ida e volta. Deu para entender um pouquinho melhor, Celso? Daqui a pouco a gente vai fazer mais exercícios. Mas ficou um pouquinho mais claro? Oi, Lu. Ó, a duração dela é 6 dias, mas ela tem uma folga de 5 dias, não é isso? Isso. Ah, tá. Não, isso. Não, é porque, que você falou a duração dela de 5. Opa, desculpa aí, então. Nossa, deu um nó na minha cabeça. Não, vamos reforçar aqui, ó. A duração dessa aqui tem 3 e a duração dessa aqui tem 8. Então, as duas aqui dá 11, né? Aí eu tenho uma paralela aqui, que é uma atividade deck, que tem duração de 6 dias. Aí, no visual, eu vejo que 3 mais 8, 11 dias aqui, e eu tenho uma paralela só com 6 dias, então 11 menos 5, folga de 5 dias. Então, duração dela é de 6, com uma folga dentro do seu projeto de 5 dias. Tá? Uhum. Complicadinho, né, pessoal? Meio enjoado isso, né? Eu prefiro a técnica do visual. O visual é bem melhor, só que daqui a pouco eu vou mostrar um caso para vocês, bem clássico da prova, que é mais complicado. Não dá para fazer com o visual, né? Lu, é mais e também complicado. Não dá para fazer dessa forma aqui, ó, do caminho, visualizando caminho 1 e 2 e a diferença dos dias entre um e o outro? Tá, porque não dá, assim, né? Não, boa pergunta, Lu. Se a pergunta, ó pessoal, o que a Lu perguntou, se a pergunta, é que talvez a prova não, eu já vi perguntas assim, mas ali vai ser fácil assim, né? Lu, na prova pode vir assim uma pergunta, ó. Na prova pode vir a seguinte pergunta. Deixa eu só preencher isso aqui. Já vamos dar uma parada, tá? A pergunta, Lu, é a seguinte. Qual é a folga do caminho 2? Aí sim, Lu. Se o caminho 1 tem 18 e o caminho 2 tem 13, a folga do caminho seria 5. Mas a pergunta é qual é a folga da atividade? Aí, a não ser que eu garanta que a atividade 3 ela é única,
Aí eu posso cravar 5. Agora, se eu tivesse uma outra atividade aqui, ó, ou uma outra atividade aqui, ó, aí eu precisaria fazer esse cálculo para poder descobrir. Tá? Então, realmente, se cair uma pergunta qual é a folga do caminho, aí fica mais fácil. Porque eu identifico todos os meus caminhos, eu posso ter 5 caminhos, eu descubro qual é o caminho mais longo, 20. E aí ele pergunta qual é a folga do caminho 3. Eu vejo que o caminho 3 tem 11, aí eu vou lá e falo que a folga do caminho 3 é 9. Por quê? O caminho mais longo é 20, o caminho que ele está perguntando tem 11, então 20 menos 11 seria 9. É uma possibilidade de uma pergunta, só que em geral cai um pouco mais complexa, cai envolvendo mais focado na atividade. Tudo bem, turma? Tranquilo, tranquilo, tranquilo? Mesmo? Deixa eu ver se tem mais alguma questão. Deixa eu ver. Tudo bem, então. Joia. Tá? Esse é um exercício que vai ficar, né? Tá na plataforma para vocês. Precisando, vejam, revejam, assistam 2, 3, 4 vezes, ok? Nós vamos ter os exercícios agora que a gente vai estar fazendo, nos próximos vídeos também. Então, se for o caso, reassistam esses exercícios, tá? Porque vocês precisam dominar essa questão. É uma questão muito estratégica para o planejamento. É importante eu identificar quais são as atividades que têm folga, para que eu possa alocar mais gente, eu posso alocar alguém que tem uma folga numa determinada atividade para me ajudar numa atividade crítica, ok? De repente eu poder, algum outro projeto me impede emprestado um recurso. Marcos, dá para você me emprestar um programador? Aí eu vou descobrir quais atividades do meu projeto tem folga para que eu possa alocar esse programador dessa determinada atividade com folga por um outro projeto ou para ajudar numa frente de testes. Então, identificar a folga das atividades ela é crucial para mim fazer algumas manobras dentro do projeto, até para mim ficar atento se der algum problema. Por exemplo, deu dor de barriga no programador, ele vai ficar 4 dias sem vir, ele está de atestado. Eu vou lá e verifico que a atividade dele tem 3 dias de folga, ela não estava no caminho crítico, mas ele vai ficar 4 dias, eu preciso tomar uma ação ali em cima. Tá bom? Então, identificar as atividades é exatamente a gente entender o cenário, fazer uma análise de cenário para ver se vou ter problema, se não vou ter problema, se eu posso fazer uma mobilização, se eu posso emprestar um recurso, se eu posso alocar um recurso de uma atividade com folga por uma atividade crítica que está atrasada, que vai me atrasar o projeto se eu não recuperar. Ok? Beleza, então vamos em frente, vamos fazer mais exercícios.